Oportunidades. Apoio cultural. Usina de Imagem. Olá, o programa Oportunidades está começando e hoje nós vamos falar sobre os desafios da mobilidade urbana aqui na capital do Espírito Santo e também em toda a Grande Vitória. Carros, ônibus, bicicletas, pedestres, como melhorar a situação de todos? Para responder esta e outras perguntas, nossos convidados já estão aqui. Eu quero apresentar primeiro Paulo Lindoso, ele é engenheiro de trânsito e diretor-presidente do IBETRAN. O IBETRAN é o Instituto Brasileiro de Estudos de Trânsito. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Mais uma vez com a gente aqui. Mobilidade urbana é complicada, mas tem solução, né? Tem que ter, né? Tem que ter, né? É só ter muita criatividade e boa vontade também, né? E estudar, né? A necessidade que se estude, porque a questão da mobilidade urbana é um problema técnico também, né? Social, econômico e técnico. A necessidade que a gente convoque aqueles que conhecem, os técnicos do assunto, para que se estude e propostas que possam ser implantadas e melhore a condição da população, né? Com certeza. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu quero apresentar agora o arquiteto e urbanista Gregório Repisodi, está aqui ao meu lado. Mais uma vez com a gente, Gregório, tudo bom? Prazer estar aqui de novo novamente. Dessa vez discutindo a mobilidade urbana, né? Que é também dentro da sua área, né? Com certeza absoluta. E acrescentando o que o Paulo falou, assim, é fundamental, acima de tudo, vontade política e determinação. E prioridade para o governo. Porque são investimentos muito grandes e sem isso a gente não consegue resolver essa questão. Ok, muito obrigado também pela sua presença aqui, tá? Obrigado. E eu quero apresentar agora o Greg Repisodi, que é o filho do Gregório, está aqui ao lado do pai aqui. É a primeira vez que ele participa no Oportunidades. Tudo bom, Greg? Tudo bem, graças a Deus. Estou sabendo aí que você passou aí com notas boas na UFES, né? Você fez arquitetura e urbanismo na UFES, não é isso? Sim, me formei esse ano, apresentei PG esse ano, formei com 10, graças a Deus. Trabalho recompensado. E olha só, um principal estudo do Greg é o Centro de Vitória, a mobilidade do Centro de Vitória, é isso mesmo? É uma mobilidade metropolitana de toda a região metropolitana da Grande Vitória e uma solução para habitação, trabalho, serviços, tudo no centro, vinculado a essa mobilidade. De forma a facilitar a circulação das pessoas, local de trabalho e habitação, tudo junto, intimamente ligado. Então vamos explorar seu conhecimento hoje aqui, tá ok? Muito obrigado também pela sua presença. Muito bem, mobilidade urbana é o tema de hoje. O programa Oportunidades já está no ar. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês. Eu quero começar o programa definindo o que é exatamente mobilidade urbana. Porque muita gente, quando fala de mobilidade, só pensa em trânsito, em carro, né, em veículos. Não pensa, igual o Greg falou, na questão da moradia, da calçada, do ciclista, né? Porque envolve muita coisa, né? Eu vou pedir para o Gregório iniciar, por favor. Na verdade, a mobilidade urbana, na nossa visão, é o direito de ir e vir do cidadão, certo? De poder circular pela cidade, fazendo as suas atividades, que é o cotidiano de uma cidade, é trabalhar, né, residir, poder se divertir, ter acesso às pessoas e tudo, a convivência, isso que é fundamental. E o que a gente vê nas cidades brasileiras hoje é isso cada vez se tornando mais difícil ainda. Talvez exatamente pela essa ausência de planejamento, porque o Brasil, na verdade, a gente só pensa em planejar no país quando nós já temos um problema de uma dimensão muito grande. E a gente percebe que nos países que atuam de forma muito mais inteligente que a gente, eles planejam as coisas muito antes delas acontecerem. E no Brasil a gente tem que tentar resolver o problema. A gente não, instalado, né? O problema instalado tem que resolver depois. E a gente deveria trabalhar, como o Paulo colocou muito bem, né? É uma questão técnica, e você vê isso aí, que você tem estatística, você tem vamos dizer assim, as dimensões da cidade, você tem as ruas, você tem os transportes, tudo. Então você pode fazer um projeto inteligente e prever tudo isso com bastante transcendência. Ok, certo. O Paulo, qual a sua visão também? Antes do Paulo responder sobre a definição exata da mobilidade urbana na visão dele, de engenheiro de trânsito que eu quero lembrar aqui ao telespectador que o secretário de Transporte Municipal de Vitória foi convidado para este programa e, por um imprevisto, né, um compromisso de última hora, ele não pôde participar. Inclusive, mobilidade urbana, eu tenho a intenção de discutir mais em 2014,
com outros personagens aqui, gestores públicos de cada município, inclusive, para explicar o que eles estão fazendo para melhorar a mobilidade urbana na Grande Vitória. Nós vamos ver a definição de mobilidade urbana na visão do Paulo Lindoso, por favor. Bem, Guilherme, veja bem, só tentando acrescentar, né, a definição do Gregório, fundamentalmente essa capacidade de se movimentar, das pessoas se movimentarem e as cargas também. A visão, ela tem que ser assim, bastante técnica e forte, no sentido de que a gente precisa movimentar pessoas e não carros, e não veículos. Muitas vezes a mobilidade ela é resolvida sem o apoio do veículo. Você pode caminhar a pé, pode caminhar a pé perfeitamente para pequenas distâncias, 500 metros, hoje, agradável, é saúde também. E é isso que a gente vê, é permitir que as pessoas realmente se locomovam para fazer, como o Gregório falou, realizar suas atividades cotidianas que a cidade exige e necessária para a vida social da cidade, de uma forma segura e confortável também, né? Essa aí a gente já entra com esse binário que é o conforto e a segurança também nesses deslocamentos. E aí a gente tem uma série de modais que podem atender essa necessidade das pessoas. A Grande Vitória está precisando bastante, né, de outros modais a não ser ônibus, né? Assim, Sim, no que diz respeito ao transporte público. Porque né? existe, o Guilherme, uma pesquisa muito interessante, é que a percepção das pessoas em relação ao transporte público, ao transporte de uma forma geral. E um dos itens lá diz assim, outras modalidades, outras opções, outras alternativas de se locomover. E não só através do transporte terrestre sobre rodas, carro individual, mas tem outras opções também, né? Vamos ouvir agora a definição do Greg. Pelo que eu estou vendo, vocês têm um pensamento parecido, né? Assim, com relação à mobilidade. Acho que é comum, né? Todo mundo tem uma ideia comum sobre a mobilidade urbana, é uma ideia certa, né, Greg? Por favor. A mobilidade urbana, ela é a liberdade que a pessoa tem de poder ir de um lugar a outro, seja para trabalhar, seja para o lazer dela. E, como ele muito bem colocou, não é locomover o carro, são as pessoas. Isso independe de se ela vai a pé, se ela vai de bicicleta, se ela vai de ônibus, se ela vai de VLT, de metrô, de avião. E a grande importância é justamente, como foi colocado, a segurança, o conforto que essa pessoa tem e toda a questão de capacidade de locomoção, para que essa locomoção não seja muito demorada e não cause, como a gente já conhece, o engarrafamento, que é o impedimento dessa pessoa estar chegando no tempo que seria o correto ao seu local de destino. Agora tem a questão da engenharia da cidade também, que pode ser melhorada, né? A questão das vias, né? Porque muita gente está acostumado aí em cidades mais modernas, né? Que foram projetadas, foram planejadas, e outras pessoas vão em cidades antigas, a exemplo do centro de Vitória, né? Que a gente vê um gargalo ali com relação a essa mobilidade, né? Sim, com certeza. O que nós vemos atualmente é que nas cidades desenvolvidas, né, mesmo cidades europeias, que são cidades muitas vezes medievais, mais antigas até que o centro de Vitória, eles perceberam que não era possível você colocar transportes rápidos no interior dessas vielas medievais. Então eles colocaram os transportes, seja de veículos, de metrô, de superfície, para fora dessa cidade, porque a escala da cidade medieval ela é uma escala muito humana. É uma escala do pedestre, elas foram projetadas para o pedestre usar numa época que não existiam carros, não existiam trens. E os europeus perceberam isso. Então eles tiraram esse aparato de transporte de massa para fora da cidade e permitiram as pessoas caminharem pela cidade. Claro, atendendo à acessibilidade, eles trouxeram para essas áreas centrais a acessibilidade universal, permitindo que qualquer um, ao entrar numa área central, pudesse se deslocar e ao sair dessa área para um bairro mais recente, com essa infraestrutura, pudesse fazer isso com velocidade. Completando o que ele colocou, assim, então, significa, o que significa? Significa o seguinte, nós temos a cidade de Vitória, a gente precisa fazer o que eles fizeram, né? Eles fizeram uma requalificação, uma revitalização desses centros históricos no sentido da história, do tempo.
né? Então, o que acontece? Lá transformaram em áreas culturais imensas, alguns serviços públicos grandes, importantes também, mas, acima de tudo, demanda toda uma população, turismo, uma série de atividades que vivencia esse centro, transforma isso aqui em um lugar assim, muito atrativo para as pessoas, tanto da cidade quanto os seus visitantes. E desse ponto central se desloca com muita facilidade para outros eixos da cidade. É muito simples isso, tá? Agora tem a questão do urbanista, para vocês dois são urbanistas aí. Depois o Paulo fala mais um pouco aí essa questão da engenharia. A questão da geografia, né, que é projetada ou não, porque a gente sabe que a cidade é viva, né? Às vezes ela caminha para um lado, caminha para o outro, sem a interferência muito do gestor público. Isso vai acontecendo até mesmo por invasões, por ocupações, né? Como que o planejamento pode dar conta disso tudo? No caso, o urbanista, que são vocês, assim, como exemplo. O ideal, o certo é a gente não imaginar a cidade com invasões, né? A gente imaginar que a cidade cabe ao poder público planejá-lo, cabe à iniciativa privada planejá-la, em comum acordo criar essa cidade ideal. Porque a partir do momento que a gente imagina uma cidade invadida, uma cidade construída aleatoriamente, nós estamos agravando cada vez os problemas sociais e, obviamente, que o nosso debate hoje aqui é a questão da mobilidade. Então, essa é uma questão básica. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a coisa pública, ela tem que ser pensada com muito critério, tá? E levada muito a sério pelos nossos representantes. Porque muitas vezes a gente vê acontecer no Brasil, nosso estado é um estado um pouco melhor, graças a Deus, bem diferente da realidade. A gente vê, por exemplo, das nossas cidades aqui, Vitória, por exemplo, a gestão dos prefeitos, a preocupação que eles têm com a cidade é muito grande, mas a gente vê a televisão em nível nacional e a gente se assusta com as coisas que a gente vê em nível nacional, né? Então, a ausência da responsabilidade do poder público com a cidade, com o transporte, com essa mobilidade. O exemplo é São Paulo, por exemplo. Eu gostaria de pegar um pouco aí a parte que o Gregório falou, embora eu não seja urbanista, né? Muito bem-vindo. Mas... veja bem, nós temos uma política nacional de mobilidade urbana. É uma lei. É uma lei. Tem o Estatuto das Cidades, que é uma lei, que determina algumas obrigações para o poder público, principalmente o poder público estadual e municipal. Inclusive com a elaboração, né, Gregório? Agora sabe muito bem, o Greg também sabe, plano diretor urbano, plano diretor de transporte público, que tem que estar ali adequado, compatíveis, né? E isso tudo, em se fazendo, nós já estamos dando o quê? Já estamos direção para o crescimento da cidade, para as atividades da cidade. O que um grande problema que eu vejo, conversei isso com o Gregório um pouquinho, é esse espalhamento dessa malha urbana, né? Essa malha urbana da Grande Vitória, essa concentração de prédios lá em Itapuã, Itaparica. Eu fico preocupado com a rodovia do Sol já virou uma avenida. Não é mais rodovia, nesse trecho urbano, né? Tem essa parte da Serra também, que o espalhamento ali em Laranjeiras, aquela descida do tobogã, vários prédios, Minha Casa Minha Vida, né? Então aquilo ali vai criar um problema de saturação que já existe hoje, maior ainda. Então os planos diretores, né? Vocês são arquitetos, Greg e o Gregório, sabem muito bem que isso aí são instrumentos importantíssimos de política pública, de ocupação dos espaços, né, Gregório? Isso. E completando essa colocação sua, que foi muito importante, assim, na verdade a gente se preocupa o seguinte: hoje você tem que pensar o seguinte: o tempo que a pessoa perde de vida no engarrafamento de trânsito, se transportando grandes distâncias, ele poderia estar vivendo coisas que ele gostaria de fazer na sua vida pessoal. E é um tempo perdido, praticamente. O custo é muito grande, nem se compara sobre isso. Né? A poluição, a questão toda da cidade. Mas tem um outro lado também que é muito importante, que nós vamos pensar hoje. Então você tem que fazer hoje, onde tem moradia, você tem que colocar do lado dessa moradia, muito próximo, extremamente com acessibilidade na questão do tempo hábil de chegar lá, é o seguinte: tem que ter comércio, serviço, bens públicos, para que essa pessoa não tenha que
entrar no transporte coletivo ou no seu carro particular e vai vencer grandes distâncias. Então, a cidade vai se resolvendo muito melhor se nós fôssemos mais inteligentes fazendo isso. Mini-cidades, são os bairros seriam mini-cidades. Núcleos, né? Ou seja, Núcleos, os né? bairros, na verdade, teriam que ter as suas atividades todas de fácil acesso, ou seja, você teria que viver dentro daquele condado. É verdade. E você poderia ir a outros condados, mas as suas necessidades ali seriam As supridas, básicas, né? básicas. Esse Pelo menos estudo, as Greg, básicas, que você fez aí do Centro de Vitória, você falou de residências também, né? claro. Isso engloba porque quando o Gregório coloca essa questão, eu fico imaginando assim uma região já planejada, mas vamos imaginar o centro que já está consolidado, né? Não tem para onde expandir mais. Tem solução para melhorar? Temos, claro que temos. O que nós precisamos fazer no centro, principalmente, é retirar o tráfego de passagem do centro, que o tráfego de passagem é um tráfego pesado, nós temos muito tráfego de caminhões, tráfego de carros, das pessoas que estão indo para Cariacica, que estão vindo do centro em direção à Enseada do Suá. E esse tráfego acaba travando o centro. Você tem ali um gargalo, porque as ruas são mais estreitas, são ruas mais antigas. Então, eliminar esse tráfego de passagem. Ou seja, dar um novo perfil ao centro. Eu vou pedir para você continuar, que eu estou achando interessante, dar um novo perfil ao centro de Vitória, pela sua visão, é uma visão, assim, inclusive nova, né? Porque muita gente acha que não deve fazer isso. Eu vou pedir um intervalo agora, aí você volta explicando melhor sobre essa situação aí. Nós vamos fazer nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já! Voltamos com oportunidades, nós estamos falando hoje sobre mobilidade urbana, principalmente na capital aqui do Espírito Santo e com os seus reflexos em toda a grande Vitória. O Greg Repisode, que participa hoje do programa, estava falando aqui de um estudo que ele tem feito sobre o centro de Vitória, né, que pode mudar o perfil da cidade, até mesmo restringindo a passagem de alguns veículos. Como é que seria? Sim. O importante é que esse estudo verifique quais são os principais tráfegos, trânsito de passagem que passam através do centro. E esses tráfegos serem redirecionados para fora da área central, para que eles possam passar com velocidade e não criar os gargalos que existem no centro. Você retirando esse tráfego, que não vai deixar de existir as pessoas que estão indo diretamente para o centro, que não estão só passando, mas você retirando esse tráfego, você já elimina grande parte do gargalo. Porque tem o município da Serra, Vila Velha e Cariacica, né? Que eles se cruzam, tudo passa pelo centro de Vitória. Né? Principalmente carga, muita carga passa ali. Né? Você tem a atuação do porto, que chega a carga sai do porto também. E você eliminando esse tráfego de passagem, você já tem mais as pessoas que estão indo para o centro. Então, você eliminando esse tráfego, você tem uma situação de transporte muito mais facilitada, né? Porque são só as pessoas que vão para o centro ou que moram ali e vão sair do centro. E claro, como o projeto do governo já está fazendo, você, além do BRT, temos também o Morar no Centro, né, que é trazer moradia, o comércio e o serviço que já existem, mas em conjunto com a moradia, permitindo a essas pessoas que moram lá fazerem todas as suas atividades no centro. Isso dá uma nova vida ao centro. Os centros europeus que a gente vai ver, eles são todos assim, não tem um trânsito de passagem através dos centros europeus. As pessoas vão visitar as cidades. Até a questão da empregabilidade, então, dessas pessoas. Sim, né? claro. As pessoas vão visitar ou vão trabalhar, o transporte delas chega até o início do centro, de lá elas descem e aí elas pegam uma bicicleta pública, onde você paga lá e retira a sua bicicleta e pode ir ao seu teu local de trabalho. Você vai caminhando até o seu local de trabalho, porque todas as ruas são aplainadas de forma a permitir acessibilidade universal. Porque são ruas que foram projetadas numa época que eram para pessoas. Eu fico imaginando, então, assim, uma linha imaginária cercando o centro de Vitória, em que alguns carros que possam passar pelo centro, queira ou até mesmo parar no centro, estacione fora dessa linha imaginária, pegam um transporte circular, né? Seria mais ou menos isso? Ou até uma bicicleta? Sim, sim. O próprio transporte público chegando mais lá. humanizado, né? E a outra coisa que eles falam é o seguinte, é importante dizer o seguinte, na Europa, os centros das cidades são áreas altamente valorizadas. Sim.
É verdade. Altamente valorizadas. Por que no Brasil a história vai acontecendo ao contrário? É porque nós não sabemos lidar com os nossos valores reais. E a gente, às vezes, não aprende a lição com as aulas que já foram dadas por gerações e gerações na nossa frente, que são outros países muito mais antigos que os nossos. Agora, então a gente deveria aprender mais com o que já viu que deu certo em outros lugares. Agora o que o Greg está colocando aí do centro de Vitória, depois a gente vai chegar mais em outros vias aqui da Grande Vitória, mas especificamente do centro. Qual a alternativa para os carros de passagem não passarem pelo centro? Pois bem, no meu trabalho que eu fiz a respeito dessa situação, o foco era o transporte público, apesar dos carros também estarem englobados. Era um sistema metropolitano de transporte que é bem semelhante ao BRT, ou seja, eram eixos principais onde esse transporte vai passar e você tinha distribuição que saía desse eixo principal e distribuía para as áreas. No meu trabalho onde ele foi feito um sistema radial de 3 anéis, que iam desde o contorno rodoviário fora da área urbana, no anel intermediário na Baía de Vitória, que é uma via que já está pronta, que sempre existiu, né? A via hidroviária, marítima, sempre existiu, sempre esteve pronta lá e nós não aproveitamos a sua qualificação. E um terceiro eixo interno que era projetado em torno do maciço central de Vitória, que ia ligar todas as comunidades que existem nesse morro e que hoje tem uma dificuldade de locomoção, porque a pessoa mora lá em cima, ela tem que descer para pegar um transporte e depois ela tem que chegar e subir de volta. Nós temos exemplos dentro do próprio Brasil, como no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, onde eles fizeram um sistema de teleférico que tem uma interferência urbana quase nula. É só onde o pilar que sustenta o teleférico chega que tem a interferência, onde a pessoa consegue acessar, mesmo você que não mora lá, consegue chegar até um miolo do complexo do Alemão com segurança, com facilidade, com tempo de transporte interessante, e as pessoas usam. Eu mesmo estive lá esse ano, visitei o teleférico, e é super tranquilo, você não se sente deslocado, você não se sente num ambiente, num local que você não faça parte. E você chega lá no complexo, desce e pode passear e voltar e pegar o transporte de volta. Paulo, o que seria impossível. O Greg colocou essa questão do sistema hidroviário aí, que nós já tivemos, né, os seus problemas, mas nós já tivemos esse sistema aqui. Seria o ideal, na sua opinião? Veja bem, eu penso... A complementação, não é? Eu penso a mobilidade, qualquer situação, a questão de transporte, não pode ser focada apenas no modal. Eu estava vendo uma apresentação do Plano Diretor de Transporte de Vitória, focada apenas no BRT. Parece que esse negócio já vem em 2005, 2014, quer dizer, 8, 9 anos. Então, veja bem, há necessidade para que se resolva, para que se dê condições de mobilidade, é se trabalhar os modais disponíveis. Veja São Paulo, o que está acontecendo com São Paulo? Essa questão de se viaduto, túnel, resolver esse problema, São Paulo não teria até 300 quilômetros de engarrafamento como deu ainda esse ano. Então, o São Paulo já está pensando no modal aéreo, realizando o modal aéreo. Já está dando até, segundo a gente tem notícia, engarrafamento de helicóptero. Então nós temos realmente, o que o Greg colocou, nós temos que lançar a mão daquilo que a gente pode. Por exemplo, Vitória é uma ilha. Nós somos um estado litorâneo. Nós podemos muito bem trabalhar, estudar a possibilidade de se implantar, não é só com o aviário de Vitória, não é só travessia Vila Velha, Prainha, Praça do Papa. Não, estado litorâneo. Por que não ir para São Mateus de barco, de lancha? Para Guarapari, de lancha? Para Anchieta, para Iriri? Tem que se lançar a mão, entendeu, Gregório? Dessas possibilidades. Do cicloviário também. Agora, quando ele fala a questão de tirar o tráfego de carga, de passagem aqui pelo centro de Vitória, nós temos opção pelo contorno. Nós temos via férrea, que sai ali do Pedro Nolasco, né? Que pega todo o contorno, vai a Carapina, depois vai para Fundão, Ibiraçu e segue a estrada de ferro Vitória Minas. Quer dizer, essas possibilidades têm que ser... Temos para chegar até no contorno lá o canal dos escravos, né? Quer dizer, tem que trabalhar tudo, estudar uma forma macro. E só para você
para você, o Greg, principalmente, tem um amigo meu, engenheiro, que nós tivemos numa reunião lá no CREA, ele saiu de Jardim América para ir para a Assembleia, ele foi pelo contorno, isso era mais ou menos 3 horas da tarde, chegou na Assembleia em menos de meia hora. Se ele fosse pelo centro da cidade, ele levaria quase 1 hora para chegar lá. O contorno já está razoavelmente sinalizado, duplicado. Olha a opção. É pensar nesses eixos realmente fora daqui do centro. A única pena é que demorou quase 10 anos para fazer isso. Sim. Então a questão toda que preocupa a gente é exatamente a inércia do país para poder acordar, para resolver qualquer coisa que a gente considera básica, né? Então você imagina fazer um contorno vamos dizer assim, da Grande Vitória, ou seja, da cidade de Vitória como um todo, é um negócio básico. Você não passar os caminhões pelo centro da cidade. Nós demoramos 10 anos fazer essa obra e não terminamos ainda. Bom, com relação à questão do aquaviário, que foi uma experiência que nós fizemos, que mostrou que é possível, né? E ela infelizmente foi interrompida, eu imagino tudo uma questão de gestão, né? Porque tudo é uma questão, o que eu falo, a qualidade da gestão muda tudo. Porque como é que eles conseguem, por exemplo, em Vancouver, no Canadá, eles têm um transporte aquaviário que é fantástico, maravilhoso, com as lanchas hipermodernas, você chega qualquer dia da semana, em qualquer horário da semana, ela está sempre repleta de pessoas utilizando. E eles, inclusive, têm uma coisa fantástica, que no final de semana, ou seja, a partir das 13 horas da tarde e até domingo, às 10 horas da noite, é gratuito o transporte coletivo da cidade, para que a população tenha, vamos dizer assim, a tranquilidade de poder usufruir dos bens públicos, né? Ou seja, de poder passear, circular pela cidade sem gastar. Então, quer dizer, é um exemplo bons que a gente poderia ser seguido na nossa cidade. Essa questão de gestão, eu acho importante a gente dizer também, porque ideias, né, são lançadas, mas se forem mal executadas, piora a situação. Eu tenho um exemplo aqui, eu não quero nem falar que foi o gestor, mas se foi erro de projeto ou de execução do projeto, mas de qualquer forma o gestor público deveria fiscalizar. Tenho 2 exemplos. No centro de Vitória, aquela linha de fluxo ali entre o galpão 2 e 3, se eu não me engano ali, não sei se vocês já perceberam ali, elas não se coincidem. Né? Você vai assim, os motoristas só não batem ali porque um fica vigiando o outro. Né? Até hoje não foi consertado, isso foi gestão passada. Ali na Avenida Dante Michelini, quando você cruza ali para Adalberto Simonade, ali já foi consertado nessa gestão. Não sei se você percebe que ali era uma linha... A linha divisória de fluxo. Isso. Né? A pista da esquerda, que é de mais velocidade, ela terminava, né? Entrando na Adalberto Simonade. O motorista que era desatento, não era daqui, se perdia ali, né? E hoje já consertou, graças a Deus, está tudo certinho, perceberam o erro e consertaram. Agora tem outros erros na cidade aí, erro de execução ou de projeto, eu não sei, que precisam ser consertados. Essa questão, Greg, da gestão, da execução ou do planejamento, aí tem que ser vista sempre. Sim, né? sim, sem dúvida. Vocês perceberam esses problemas na cidade? Já. O que nos preocupa é o seguinte, nós, na verdade, temos que ter, como o Paulo colocou muito bem, o seguinte, o critério tem que ser técnico, o critério tem que ser com conhecimento, o critério não pode ser político. É verdade. Não pode ser meu amigo, Ele tem que ter a vontade política, né? Ele tem que ter a vontade política, mas o critério tem que ser técnico, conhecimento. E a outra coisa muito importante também é o seguinte, nós temos no nosso estado pessoas que vivenciam o estado, vivenciam as nossas cidades, têm conhecimento, são arquitetos, urbanistas, engenheiros na área de transporte, de trânsito, de tudo. E muitas vezes essas pessoas não fazem parte e nem são convidados para esses projetos do governo do estado, do governos municipais. Deixa eu ver o Greg também, ele está novinho aí, acabou de se formar. Vamos lá, Greg. Isso é verdade. Tem mais suco, né? Vamos espremer mais ele. Na questão política é bem interessante, porque nós vemos um interesse da gestão de estar querendo resolver o problema do transporte. E como é que ela quer resolver esse problema de transporte? Através de obras. Ela quer duplicar a pista, e sempre focado no rodoviário, sempre focado no carro, e esquecendo do Canal dos Escravos, de outros sistemas de transporte que já estão prontos. A manutenção de uma hidrovia ela é praticamente nula, é a manutenção apenas do veículo. E esquecendo também de exemplos que nós temos no âmbito internacional que já mostraram para a gente que você investir apenas no rodoviário
nunca vai resolver o problema, porque quanto mais rua você tem, mais pessoas querem usar o carro porque menor é o trânsito. E aí mais rua você sempre vai precisar. E o exemplo que nós vemos internacionalmente é o de unir a habitação, o trabalho e o serviço no local só, para que a pessoa não precise desses grandes locamentos. Que os grandes locamentos sejam a exceção e não o diário. Todo dia tem que pegar o carro e ir até algum lugar. Isso é interessante, que isso já acontece no Brasil. Eu estava vendo uma notícia de São Paulo, os moradores de rua, ao invés de irem para os morros, para as áreas isoladas, para poder invadir e montar suas casas improvisadas, estão fazendo isso nas ruas do centro de São Paulo, que é, teoricamente, assim, é um local que local ele de tem... atuação. É, exatamente. Por quê? Porque é perto de onde ele atua e é uma área que está lá vazia. Estão me pedindo mais um intervalo, Greg. Eu quero lançar mais uma pergunta aqui. Essa questão que você já citou aí, né, que só pensa em carros, os gestores hoje só pensam em carros, no modal rodoviário. A questão das bicicletas, né? Eu tenho um exemplo aqui em Jardim Camburi, que a atual administração está fazendo uma ciclovia muito interessante, uma rua larga ali no final de Jardim Camburi, que parece que houve uma reclamação dos moradores que não queriam a ciclovia. Não tenho certeza não, mas eu achei até estranho. Os moradores reclamaram que está criando uma ciclovia ali, está tirando, estreitando mais a rua. Mas a rua é larga, dá para fazer trânsito para veículos, ciclovia e para pedestres. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Nós vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta, até já. Voltamos com oportunidades, estamos falando hoje sobre mobilidade urbana e dentro do projeto, de qualquer projeto de mobilidade urbana, temos que pensar nos ciclistas, né? Bicicletas, ciclovias, ciclofaixas. Greg, eu não sei se você ficou sabendo também de uma ciclovia ali no final de Jardim Camburi, que foi feita ali por essa administração atual aí. Fiquei. Nós temos consciência hoje de que, infelizmente, as pessoas ainda têm uma resistência grande à ciclovia, porque eles veem a ciclovia como algo que vai retirar a opção dele estar estacionando o carro no local onde a ciclovia vai estar se instalando quando ela é na rua. E existe hoje, infelizmente, um conflito entre o ciclista e o condutor do veículo que dividem a mesma rua, né? O ciclista do lado direito e o condutor dirigindo, o que não era o ideal. O ideal era que o ciclista tivesse uma área. Mas a nossa experiência é que quanto mais modais nós temos, melhor. Então, se a pessoa tem a opção de ir de bicicleta e for uma distância razoável para ir de bicicleta, ela tem essa opção de bicicleta. Mas que o cara vai precisar ir de carro, ele tem essa opção. O nosso conhecimento hoje é que a bicicleta ela é imprescindível no transporte de muitas pessoas, inclusive, que não têm a opção, não têm condições financeiras de estar comprando um carro, e podem economizar o valor da passagem. Usa a bicicleta para trabalho, né? Isso, para trabalho. E o que nós vemos hoje, que falta muito ainda em nossa cidade, é uma conexão desse sistema de ciclovia, essa malha de ciclovia, para o transporte. Nós temos várias ciclovias de excelente qualidade, ali em Camburi, na Avenida Champagnat, na Praia da Costa, mas avenidas são soltas. A pessoa está indo lá na Praia da Costa, quando chega em Itapuã, a ciclovia é interrompida e depois ela continua em Itaparica. E ali você tem uma situação... Tem que haver uma interligação das ciclovias. Continuidade. Né? O que nós percebemos que falta é uma conexão dessas ciclovias de forma a criar uma malha que permita à pessoa o deslocamento real de um local para outro, seja para trabalho, seja para lazer. Paulo, e tem a questão também da ciclovia que não é protegida, né? Que é preocupante também, que é ciclofaixa. Assim, é uma solução, mas é um pouco temerário, né? Veja bem, para um estudo de um sistema cicloviário, existem alguns princípios. Por exemplo, quando você vai implantar uma possibilidade de transporte cicloviário numa via arterial, via de trânsito rápido ou rodovia, tem que ser ciclovia, tem que ser segregado. Porque numa via arterial, o veículo, a velocidade estabelecida normalmente é 60 km por hora, as pessoas trafegam até com muito mais. Então, uma colisão de um carro com uma bicicleta, com um ser humano,
acima de 60 km por hora é praticamente óbito na certa. Para deixar claro para o telespectador, ciclovia é diferente de ciclofaixa. O espaço segregado. A ciclofaixa ela não tem aquela proteção. Ela não tem a segregação. Então, às vezes, o carro, numa necessidade, pode entrar, quer dizer, numa emergência, não tem aquela segregação, não tem aquela separação. E, então, quando a gente tem as vias arteriais ou de trânsito rápido ou rodovias, tem que ter ciclovia mesmo, segregada. Agora, quando nós estamos dentro de bairro que a gente só tem praticamente vias classificadas como coletoras e vias locais, aí sim há necessidade de que o poder público intervenha, faça trabalhos, inclusive de caráter, ou principalmente de caráter educativo, para que haja um compartilhamento do espaço viário. Aí dá realmente para você... Ali na Fernando Ferrari, perto de Goiabeira, ali é uma ciclovia compartilhada com calçada, pode-se dizer assim, que é no mesmo nível, né? Sim, no acesso a Fernando Ferrari, Isso. aeroporto. Isso. Sim, ali em Goiabeiras. não tem problema nenhuma de compartilhar a bicicleta com o pedestre, desde que haja, por exemplo, regulamentação, o ciclista, né? Não pode querer fazer aquilo ali de um velódromo, né? Uma pista de corrida, compartilhar, tal, dentro do respeito, não tem problema nenhum. Isso aí o gestor pode determinar. Agora, o que eu sempre falo é que há necessidade, porque nós não estamos acostumados ainda, como nossa cultura toda de transporte praticamente foi baseada no transporte individual, no carro, todo dia, propaganda, você liga a TV, pelo menos de manhã cedo, a maioria das propagandas toda sobre a venda de veículos, as qualidades, reduzido, né? Carro, essa coisa toda. Mas há necessidade de que a gente faça essa implementação de um sistema cicloviário considerando esses aspectos. Dentro do bairro, nós temos que domar o veículo, nós temos que colocar o veículo para trafegar, compartilhando com respeito, porque inclusive no Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 29, no parágrafo 2º, está muito claro, os veículos motorizados são responsáveis pela segurança dos veículos não motorizados. Então, quando eu estou no meu carro, que eu vejo uma bicicleta, respeitadas as normas de circulação e conduta, está lá no artigo 29, parágrafo 2º, eu sou responsável por uma bicicleta que está trafegando porque ela não é motorizada. Sou responsável pela carroça, pela segurança da carroça. É o maior responsável pela segurança do menor. Sim, aí vem, eu só estou falando agora do motorizado por não motorizado. Tá. Então, dentro dos bairros, Guilherme, há necessidade que o projeto contemple realmente o compartilhamento do espaço público. Agora, Fernando Ferrari, Adalberto Simão Nader, Reta da Penha tem que ser ciclovia, não tem como. Gregório. Bom, eu tenho uma experiência nessa área de projetos, que a gente já fez projetos da revitalização do centro de Linhares, né, no norte do estado, nós fizemos já de Vila Velha, né, a Chapanhá como um todo, né. E o que acontece, a experiência é o seguinte, quando você vai colocar, seja a ciclovia, que eu considero o ideal, só a ciclofaixa, só quando não temos alternativa nenhuma realmente, porque as ruas são extremamente estreitas, aí é complicado, mas fora isso, o ideal era a ciclovia realmente, porque você cria uma segurança para o ciclista, para a família inclusive usar. E quando nós criamos na Parada da Chapanhá, em Vila Velha, foi uma loucura, porque as pessoas, os comerciantes não queriam, o poder público ficou em dúvida, porque a questão eles pesam essa questão dos votos, né? É bom lembrar, isso inclusive, pesa que muito ali para onde eles, a ciclovia era estacionamento. Ali era todo um grande estacionamento, né? Que na verdade não era estacionamento nem para quem usava o centro, e sim para os proprietários das lojas. Então a gente fez os lojistas, inclusive nós tivemos várias reuniões lá, e as reuniões eram interessantes porque um debatia com o outro, né? Um lojista brigava com outro lojista ali na nossa frente, e a gente mostrava para eles, tá vendo? Então, se vocês estão dizendo isso, então o projeto está correto, então a ciclovia é fundamental. E hoje a ciclovia lá, ela liga os bairros que vêm, da própria Casa Lindenberg até a Praia da Costa, interliga com a ciclovia da Praia da Costa. Então hoje você vê famílias inteiras indo para praias no final de semana, os operários da construção civil indo trabalhar de bicicleta, pessoas de vendas, né, que trabalham
Então, quer dizer, é muita gente usando aquilo constantemente. Então, quer dizer, e você tira todos que pessoas de dentro do ônibus, você tira pessoas de dentro dos carros, a malha urbana se alivia bastante com isso. Então é muito importante a gente pensar desse jeito. Aquele e projeto é saudável. saiu lá do seu escritório? Do nosso escritório. Eu quero aproveitar que você está falando isso aqui, vou só mostrar esse livro rapidamente aqui. Eu vou mostrar a capa, depois no próximo bloco eu vou mostrar o que tem aqui dentro com relação ao escritório do Gregório Repisoldi aqui. Daqui o nome é Repisoldi? É Repisoldi mesmo. Repisoldi só, né? Isso, Repisoldi. Esse livro aqui, Arquitetura Brasileira, ele foi feito onde? Esse livro aqui foi editado em São Paulo, mas é um livro bilíngue, em inglês e português, e ele foi lançado em Nova York, foi lançado também na Itália, na Feira de Bolonha, e foi lançado em várias cidades brasileiras, São Paulo, Rio, Depois você fala o que Belo você tem dentro aqui, tá? Só deixar um pouco de gostinho na boca, no próximo bloco a gente mostra mais sobre ele aqui. Mas eu quero lançar uma questão aqui, para vocês debaterem também, uma ideia ou um projeto, não sei se existe em algum lugar, mas talvez isso que o Greg deve ter comentado aqui, de acabar com estacionamentos, aumentar preço de combustível, ou seja, para evitar que os carros cheguem em certa região de alguma cidade. Vocês são a favor disso, acabar com estacionamentos? Bem, para deixar os carros fora dessa cidade? Igual a questão do centro. Guilherme, veja bem, tudo isso tem que fazer parte de um plano macro de mobilidade. Questão de cultura, a gente não pode também estar criando restrições assim muito pesadas em relação ao transporte individual, porque as pessoas não têm opção. O grande problema é eu vou deixar meu carro em casa para quê? Para pegar um ônibus que para eu subir eu tenho que praticamente 1 metro de altura. Vai pegar o mesmo trânsito que o carro pegaria. Mesmo trânsito, com o Greg está corretíssimo, mesmo engarrafamento do veículo individual, o ônibus também pega. Outra coisa, você sentar num ônibus desse, o sujeito arranca de qualquer maneira, você tem que estar apoiado, você ficar em pé. É desconfortável. É desconfortável, está sujeito ali a cair, várias quedas, pessoas perderam braços dentro do transporte público, aqui da Grande Vitória. Não existe confiabilidade em relação ao horário, porque disputa espaço com os carros. Se um veículo der um probleminha na faixa da direita, já atrapalha todos os ônibus que estão atrás dele. Não vou dizer que para, mas atrapalha. Vai reduzir. Como é que eu vou saber se vai passar determinada hora, de repente ter um acidente? Então nós temos muita dificuldade com o transporte público. Então essa opção de trocar, de deixar meu carro e migrar para o transporte público, ainda a maioria da população tem dificuldade em relação a isso. Mas com essa política do BRT, você acha que pode melhorar? Olha, o BRT, evidentemente, depois de implantado, ele vai melhorar, porque é uma segregação, é um veículo de uma boa capacidade, são 160 passageiros por módulo, né? Mas o problema que eu vejo, Guilherme, o problema que a gente vê como engenheiro, o Gregório também, o Greg também podem perceber isso, não sei, é a questão de adaptação da passagem em Vitória, que a gente ainda não tem esse detalhamento dos projetos. E eu acho que a Serra, Vila Velha, talvez Cariacica não vai ter muito problema, mas passar em Vitória é aquela velha mania de querer passar tudo. Estreitas. Sim, estreitas. Nós temos um problema de geometria, de espaço viário, de design do sistema viário de Vitória, que é muito grande, Gregório. A capacidade das nossas vias da cidade de Vitória, né? Ou seja, a parte central, ela é muito limitada, né? É uma cidade muito antiga, né? E ela é construída, muitas coisas são construídas no alinhamento, só sobra a calçada. Sim. Então você teria que ter um projeto disso aí, tem que pensar na desapropriação, uma série de coisas que isso, pela própria situação do país, né, é uma coisa muito morosa. Desapropriar alguma coisa nesse país para resolver alguma coisa, demora anos e anos e anos. Então isso é muito preocupante. No centro de Vitória no passado, o Greg estudou muito isso, foi feito, né? As fachadas de todos os prédios aqui na Gerônimo Monteiro, né? Foi tudo no alinhamento. Tudo alinhamento. Então, foi feito no alinhamento, né? Então você não consegue isso aí. E com a questão de se você vai aumentar o combustível, proibir o estacionamento ou taxar o carro mais ainda, isso é, na minha visão, o menos inteligente de todos. É mesmo? Claro, porque o que acontece é o seguinte, o mais inteligente é nós desenvolvermmos uma tira a liberdade também, né? De quem o direito de vir das pessoas, de quem comprou o carro, quem trabalhou a vida inteira, conseguiu comprar seu carro agora, a pessoa
conseguiu realizar o sonho, daqui a pouco, não, o seu sonho agora é inviável. Quer dizer, não é bem por aí. Na verdade, a inteligência nos diz diferente. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que primeiro fazer a nossa parte. Resolver a questão da mobilidade urbana. Seja, na verdade, a mobilidade urbana é ir e vir. Seja ela vários transportes, inclusive o BRT. Ok, mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com oportunidades. Até já. Voltamos com oportunidades, este é o último bloco do programa de hoje, falando sobre mobilidade urbana. Greg, essa questão que a gente estava falando no bloco anterior, de restringir a entrada de veículos em certas regiões, acabar com estacionamentos, aumentar o preço de combustível, você não comentou, mas eu gostaria de ouvir sua opinião sobre isso também. Pois bem, esse é um tema bastante interessante, que inclusive dá bastante discussão quando ele é colocado. Na própria universidade eu tinha um professor que comentava sempre que para resolver o problema do carro só com atitudes duras, porque o carro você não consegue resolver se você não for duro. E a gente tem alguns exemplos internacionais que já comprovaram que isso não funciona tão bem. Quando você quer tentar proibir uma coisa, as pessoas tendem a arrumar uma solução para contornar essa proibição, e essa solução normalmente é pior do que a situação anterior. O exemplo disso é a cidade do México, que fez um programa onde cada dia da semana só um tipo de número de placa podia circular. Por exemplo, segunda-feira só os números pares, terça-feira só os números ímpares. Não era bem isso, mas era uma coisa assim. E eles imaginavam que assim eu vou tirar metade do tráfego de carros, né? Afinal de contas, só pode os números pares, os ímpares vão ficar todos na garagem. O que aconteceu foi justamente o contrário. As pessoas que tinham um carro compraram um segundo carro com uma placa diferente para poder estar circulando, aumentando a frota. São Paulo. O que aconteceu em São Paulo Paulo? aconteceu em São Paulo. E os carros que as pessoas compravam eram modelos mais baratos, porque o cara vai comprar o segundo carro justamente para contornar a lei. Ele não vai comprar um carro bom, bonito, novo. Então eram carros que não tinham filtro na saída do escapamento, eram carros muito mais poluentes, que consumiam muito mais combustível. E aí o tráfego dobrou, porque quando chegava nos finais de semana, que eram os dias que não tinham essa lei, todo mundo tinha carro. Então você tinha uma família que tinha um carro, agora tinham 2 carros. Então a mulher e o marido podiam sair para onde quisessem. Ou seja, medidas rígidas não dão certo. A solução, pelo que eu percebi durante o programa todo aqui, é boa vontade política, criatividade e uma lata de tinta. É mais ou menos isso? Na verdade, o que a gente precisa é de projetos inteligentes, tá? Visão política e a longo prazo, planejamento antes dos problemas chegarem, que isso chama-se planejar, você não vai deparar com nenhum problema, e acima de tudo, uma educação que permeie por todo o segmento da sociedade. Porque senão a gente fica na discussão. Não quero a ciclovia na porta do meu prédio, porque eu vou perder o meu estacionamento aqui, que eu ponho meu carro aqui. A gente tem que pensar no coletivo, porque quando nós pensamos no coletivo, nós estamos pensando na gente também. Porque nós fazemos parte de uma coletividade. E é essa visão que muitas vezes falta a nós, brasileiros. Olha, essa visão que o Gregório, que o Greg também, que é o filho dele, ele está aqui, tem essa visão também, não é à toa que o escritório... Posso falar agora? Vou até pedir para você mostrar aqui, né? Já está marcada a página aqui. Explica o que tem nesse livro aí, Gregório. Não, na verdade é o seguinte, nós fomos convidados, foram 20 escritórios de arquitetos brasileiros convidados para participar desse livro aqui, que é um lançamento nacional e internacional. Tá? Então, o que acontece? Esse lançamento desse livro, aí... Desses 20 escritórios brasileiros, nós fomos convidados. E nós contemplamos com 2 obras. Uma foi a Águia Branca, que é uma obra premiada nacionalmente, ganhou prêmio no exterior, inclusive. Ganhou na Bienal de Quito, Internacional de Arquitetura. Isso aqui é a sede da Águia Branca aqui, né, que é em Cariacica. E na Serra, nós colocamos também a Barter, que é um projeto premiado nosso também, isso aqui é a Águia Branca ainda. E esse aqui também é um projeto premiado, que é a Barter, que é na Serra, no Tins, também é um projeto premiado nacionalmente também. E a gente ficou muito feliz da vida, porque você fazer parte de um grupo de arquitetos grandes, né,
que tem, são os grandes escritórios brasileiros. Né? Esse aqui é o escritório Rui Otaki de São Paulo. Quer dizer, é o nosso vizinho de livro e meu amigo pessoal, inclusive. Então é uma honra, né, você estar num livro como esse. Você foi lançado em vários lugares, esse livro, inclusive no exterior, na Europa e nos Estados Unidos, como eu falei anteriormente. Parabéns, hein? E você está me dando de presente esse livro também? Eu estou trazendo o livro para você ver. O que ele me falou no início, eu estou já agradecendo desde já aqui esse presentão aqui, mostrando a nata do Espírito Santo aqui, né? E entre vários outros bons escritórios de arquitetura no Brasil afora. Eu quero falar também com o Paulo ali sobre essa questão da boa ideia, boa vontade política e uma lata de tinta que eu brinquei aqui, Paulo. Sim, eu acho que a mobilidade ela se faz com alternativas. Estava pensando aqui como as calçadas em Vitória, de uma forma geral, principalmente ali na Zona Norte, na área da praia, como elas melhoraram. Agora, eu que moro na Mata da Praia, eu posso ir ao bairro República, posso ir a Jardim da Penha e eu vou à feira de Jardim da Penha, andando, porque eu pego a calçada, vou, tenho certa acessibilidade, alguns probleminhas em algumas travessias, pequenas coisas, mas o fundamental é você poder trafegar. Quer dizer, um modal de saúde, um modal tranquilo, não tem engarrafamento. Aliás, isso que você está falando é tão importante, a questão das calçadas, né? Porque as pessoas que têm a mobilidade normal, a gente, né, consegue andar normalmente, não percebe tanto, mas quem tem o problema de mobilidade, portadores de necessidade. Mas até a gente, Guilherme, eu fiz um teste. É difícil andar em certas calçadas. Sim, né? sim, até a gente que tem assim uma mobilidade razoável, né? Eu já fiz um teste uma vez, uns 8 anos atrás, da Praia do Canto até onde eu moro. A dificuldade era muito grande. O que eu sentia também, que não tinha segurança, a gente não tinha segurança nas travessias. Eu repeti isso uns 5 anos depois, já encontrei calçadas melhores na Praia do Canto, Jardim da Penha, Mata da Praia, mas ainda tive dificuldade nas travessias. Aqui na Beira-Mar, no centro de Vitória, inclusive, teve uma época aí que a prefeitura colocou uns vasos de plantas para enfeitar a cidade, que os cegos estavam reclamando, porque eles iam lá pela linha de... Não tinha sinalização. E aquelas plantas, tipo coqueirinha, assim, eles barravam no rosto, eles tomavam susto. Não tinha... A Prefeitura de Vitória, né, tem um projeto muito interessante que é a Calçada Cidadã. Agora, veja bem, aquela questão de vontade política, né, Gregório? É ter o mesmo empenho, tem até uma frase que eu cito, é ter o mesmo empenho de prover bom leito de caminhar para o pedestre, como o empenho que normalmente os gestores têm para prover o sistema viário lisinho, sem buraco para os carros. Olha só, o assunto é interessante, mobilidade urbana é realmente um tema que a gente pode ficar aqui 2, 3 programas discutindo e rende mais assunto, né? Inclusive, no início do programa, eu prometi que em 2014 a gente vai fazer uma série de programas aqui sobre mobilidade urbana, trazendo gestores públicos aqui para o nosso programa para mostrar o que eles estão fazendo realmente, se o que eles estão fazendo está valendo a pena ou não. Mas o programa hoje chegou ao final, eu gostaria que vocês 3 fizessem as últimas considerações. Eu pedi para o Greg iniciar, por favor. Bem, como nós todos discutimos aqui, né, hoje em dia já é conhecido que a solução não está em um modal ou em outro modal, e sim em vários modais juntos. Isso que eu acho que é importante todos nós sabermos, de que a solução vai ser encontrada, não vai ser no BRT, não vai ser na bicicleta, não vai ser no pedestre, não vai ser no carro, mas em todos esses e outros juntos. Eu acho que isso é a mensagem principal, que as pessoas têm que ficar com isso na cabeça. Ok, muito obrigado, Greg Repisoldi. Obrigado. Paulo Lindoso, suas últimas considerações. Guilherme, inicialmente, né, agradecer ao convite, né, de participar desse importante programa aqui na TV Educativa e dizer que, ressaltar mais uma vez, já vai uma mensagem para os gestores. Mobilidade é uma questão técnica, há necessidade que a gente convide os profissionais para debater esse assunto, para elaborar estudos, para estudar, se aprofundar. E desses estudos a gente vai buscar a viabilidade e chegar inclusive a ter certeza se um determinado modal aqui para a nossa realidade
é viável ou não, mas há necessidade que se estude tecnicamente, que os gestores percebam essa necessidade, né? E nós temos aqui excelentes profissionais. Aqui nós estamos ao lado do Gregório, um arquiteto internacional, Greg, outro arquiteto que está começando aí já num bom caminho. E nós temos condições de realmente fazer propor o que realmente pode resolver a questão de mobilidade na nossa região metropolitana. Ok, Paulo Lindoso, muito obrigado pelas suas explanações hoje aqui. As últimas considerações finais agora do Gregório, por favor. Bom, agradeço o convite e digo para vocês o seguinte, como eu falei no começo, nós temos bons profissionais aqui que vivenciam a nossa cidade, conhecem a nossa cidade e se dedicam e trabalham aqui. Eu tenho um exemplo simples, Curitiba. Curitiba se transformou num endereço internacional, uma cidade conhecida mundialmente, exatamente pela questão sua de acessibilidade, de transporte coletivo, os seus parques e tudo. E ela é uma cidade que foi construída, feita pela mão dos arquitetos e urbanistas e pelos nossos colegas de engenharia de tráfego e de tudo, que nos ajudaram muito lá também. E quem começou isso foi Jaime Lerner lá. O Jaime Lerner era um estudante de arquitetura. Então, ou seja, a cidade usou, os próprios profissionais da própria cidade, que tinham competência, interesse em melhorar aquela cidade, que viviam naquela cidade, conheciam a fundo aquela cidade e transformaram Curitiba num exemplo para o mundo inteiro. Então, eu queria dizer exatamente isso. E nós temos bons exemplos aqui. Nós temos a calçada cidadã e temos a calçada legal em Vila Velha. E a calçada legal é um projeto de um colega nosso, arquiteto, tá? Que hoje é vereador, tá? Que é o Ricardo Quiabai, e que é um exemplo. Se você andar no resto do Brasil inteiro, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, que for, não tem a acessibilidade que as nossas calçadas têm hoje aqui. Então a gente tem um exemplo para as outras cidades brasileiras. Vamos fazer também na questão mobilidade urbana também. Seguir os bons exemplos, né? Ok, gente, muito obrigado pelas explanações hoje de vocês aqui. Eu agradeço muito, está muito interessante o assunto. Eu agradeço também a sua audiência, telespectador. O programa Oportunidades fica por aqui. Semana que vem a gente volta com outro assunto. Até lá.